Olá, meu nome é Kaique, eu vou apresentar a minha parte do projeto de programação orientada a objetos e eu fiquei com a parte de implementação das classes bases e os fundamentos do programa, que são as coleções, as interfaces, as exceções e as classes básicas, e também os enumeradores. Então, começando aqui do início, eu mostrando as coleções, para cada coleção eu criei uma interface que segue um determinado contrato. Então, as classes de aluguéis, as classes de listas, de clientes e de livros seguem um contrato especificado pela interface. Cada uma tem suas implementações e após isso também criei as exceções para poder tratar os problemas que o meu programa poderia aparecer. Então, caso exista um cliente já cadastrado, do tipo tal, ele especifica através dessa exceção. Também, para caso não exista um cliente pesquisado na minha lista, e ele retorna essa exceção. Tal qual igual também para os livros. Caso não exista um livro pesquisado na minha lista, ele retorna a exceção de inexistência do livro. Também criei os modelos bases para a criação de um cliente, que tem uma determinada quantidade de métodos e alguns atributos. Assim também se segue para o livro, que é uma classe abstrata, na qual segue-se vários atributos e implementações de métodos, que se passa também para suas extensões, ou seja, as extensões da classe abstrata, que são categorias de livros diferentes. Então, cada categoria possui um gênero, e cada gênero é um numerador de vários tipos de gênero, que eu posso especificar a partir da criação. Cada livro possui um status de disponível ou alugado para poder ter controle entre aluguéis e livros disponíveis para alugar. Então, o livro ele possui um gênero, que é um enumerador, e possui também um status, que é um enumerador também, que permite com que eu tenha um controle. A partir disso, eu posso ter o controle dos aluguéis, que é uma interseção entre o cliente e o livro, que é uma classe, uma lista de livros, que eu posso ter um cliente e os aluguéis deste livro, então uma lista de livros alugados. E a partir disso ficou a minha parte, a implementação base do programa. Olá, meu nome é José Eduardo Santos Silva. Eu fui responsável pela interface principal da nossa biblioteca. Ela foi toda feita à mão, sem ajuda de framework. É, ela se adapta à tela, porque essa tela aqui é uma tela de 8 polegadas. É, ela diminui até 65%, mais ou menos, da tela original. Todas as funcionalidades dela estão funcionando. As labels, os botões, etc. Essa aqui é a classe principal. Todas as configurações da classe principal estão aqui. Os painéis que são auxiliares. Os painéis que de cada componente estão divididos em três classes, de botões, box, e aqui o container que devolve tanto a tabela, quanto o header, quanto o painel aqui, todos juntos. E por fim tem o container CRUD, que é um conglomerado de classes que vai toda essa parte da esquerda aqui em gridback layout. Todos devolvem a si mesmos como painéis que são incorporados na própria container CRUD aqui no final. Todos são instanciados e ela mesma se devolve como um painel nessa função, a tela principal, onde tudo é renderizado. Meu nome é Roberto Gilmão, eu fiquei responsável pela parte de interface gráfica de detalhes. São duas janelas que vão mostrar as informações do cliente e do livro. Além de mostrar as informações, também permitem fazer alteração dessas informações. Aqui em detalhes cliente, ele vai criar a janela dividida em três partes. No caso, a parte superior é a parte de título, o cabeçalho, onde vai ser criado um cabeçalho com texto, o título mostrando que está na parte de detalhes, e vai retornar já formatado. A parte inferior são a parte dos botões. Essas duas, classe título e classe detalhes botões, são classes comuns tanto a detalhes livro quanto detalhes cliente. Aqui em detalhes botões, ele vai construir três botões, dois botões novamente e um botão de voltar, e a classe chama o seu respectivo botão. A parte central vai ser a parte onde vai ter as informações, no caso aqui container de informações. É uma classe que vai criar duas outras classes, vai chamar outras duas classes, no caso aqui vai ser a classe de informações, onde vai ser construído e instanciado toda a parte de informações do cliente. Ela vai estar em formato grid, onde vai ser adicionado informações manualmente. E a parte de alugados, que vai ter todos os livros que foram alugados pelo cliente, um scroll, e ele vai retornar essa parte formatada. Aqui ele vai adicionar detalhes cliente, os livros do cliente, e ele vai criar um formatador, onde vai ser adicionado os detalhes do cliente e os detalhes do livro, e vai retornar esse formatador, que é uma janela, JPanel, formatado aos detalhes cliente, que vai ser adicionado na parte central. Os detalhes livro, que é a classe que vai fazer a construção da janela livro, ela vai seguir exatamente a mesma lógica, só que aqui na parte central ela vai pegar as informações do livro
que vai estar na classe de descrição do livro. Aqui, ela vai chamar primeiro a parte de informações gerais do livro, como código, nome, também formato grid, a parte também de gêneros, tipos, e ela também vai chamar a parte de descrição, que é um texto onde vai estar a área de descrição com um scroll e ele vai terminar um formatador. No caso, aqui também vai seguir a mesma lógica, vai ser criado um formatador na descrição que vai unir as duas e retornar um único formatador aqui em InfoGetPanel. No caso, as duas janelas ficam nesse formato. No caso aqui, é o formatador central que foi retornado em ambas, a parte superior do cabeçalho e aqui a parte de botões. Eu sou o João Gabriel, eu fiquei com a parte da implementação tanto dos readers aqui de listagem, né, dos dados, quanto a parte da listagem de clientes, a pesquisa dos clientes. Então, eu posso pegar aqui o cliente específico aqui no meio, né, e listar esse cara. E um livro específico também, e listar esse livro. Então, ele faz essa amostra de como é que funciona. Aqui eu já pré-cadastrei alguns dados só para exemplificar, que ele faz de fato o cadastro. Então, cadastro o livro aqui, e o livro fica aqui, né? A remoção do livro ocorre também da mesma forma. A parte do cadastrar cliente já fica implementada aqui também. Acabei de clicar no botão. Para fazer a remoção, basta você especificar o ID do cliente, né? Para você alugar um livro, você precisa passar o parâmetro tanto do livro quanto do cliente, certo? Então o livro passa a ficar alugado e a devolver também, mesma coisa. Ele passa a ficar disponível novamente, né? E é basicamente isso, só para demonstrar a persistência também, quando eu gravo um arquivo. Eu vou fechar aqui, né, a aplicação e vou retornar ela novamente. Veja que o cliente ainda continua aqui no arquivo, né? Então é isso.